Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu gostaria de pedir desculpa a quem foi assistir o vídeo do capítulo 11. Tive um problema no microfone e a metade da gravação do vídeo saiu mudo. Então eu vou repetir o capítulo 11 e em seguida fazer o capítulo 12 mais tarde, tá bom? Então vamos orar para que a gente possa fazer a leitura da palavra, continuar a leitura da carta de Paulo aos Coríntios, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, tá bom? E mais tarde eu faço o capítulo 12. Oremos então. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença, um dia único, um dia que o Senhor preparou com exclusividade para mim e para os meus irmãos. Pai, abençoa essa live, cuida para que nada dê errado, afaste tudo que impede dessa live chegar a outras pessoas. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber a tua santa palavra, Pai, que o teu Espírito esteja aqui neste lugar e que ele esteja me orientando, me dando sabedoria e discernimento a todo e qualquer comentário expositivo neste capítulo. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então vamos lá. 1000 perdões por ontem, mas acontece, né? E glória a Deus por uma irmã amada que me avisou. Muito obrigada, minha irmã. Deus te abençoe infinitamente. Vamos lá. O capítulo 11, Paulo ele continua a sua defesa. Porque no capítulo 10 termina assim, ó. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Aí ele começa o capítulo 11. Eu gostaria que vocês me suportassem em tudo mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam.
Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos, vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São de descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Glória a Deus, né? Glória a Deus por esse capítulo. Paulo, ele faz a sua defesa e descreve os sofrimentos dele por amor ao Evangelho. E os dias Paulo fala e nos mostra que os dias são maus. Há muitos falsos ministros entre nós. Os dias continuam sendo como os de antigamente. Existiam falsos profetas, falsos irmãos e pessoas que se gloriavam ao invés de gloriar ao Senhor, porque a glória é somente a Ele, ao Senhor, não a gente. A gente tem que tirar o foco da gente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala para a obra é para o Senhor, não é para focar em aparecer para ninguém. A gente precisa ser visto por Jesus, por Deus. Esse é o ensinamento de Paulo. E os dias, eles são maus. Há muitos falsos ministros entre nós,
Por isso precisamos conhecer bem as Escrituras. Por isso a necessidade... Fui olhar o microfone, gente, desculpa. Por isso a necessidade, a importância de estarmos alinhados, aliançados a Deus. Quando temos uma aliança com o Senhor, a gente procura buscar as coisas do alto, aprender as coisas do alto. E a palavra de Deus é o nosso maior manual de instrução. É através da palavra que a gente conhece Jesus, que a gente sabe das suas orientações, que a gente sabe, conhece do seu amor por nós. A gente aprende na palavra como caminhar com Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Nesse capítulo, no capítulo 11, Paulo manifesta sua real intenção para os coríntios: entregá-los a Jesus como noiva e virgem pura. É isso que Paulo tem no coração dele. Ele os exorta a não confiarem nos superapóstolos e pede que eles não fiquem impressionados com seus desempenhos. O motivo é que até o próprio Satanás pode transformar-se em anjos de luz para promover o engano. Então precisamos estar atento aos falsos profetas. Sempre, irmãos, eu sempre faço isso. Não, ir ao culto ao dia de domingo, dia de quarta-feira é importantíssimo. A comunhão com os irmãos, ouvir a palavra do homem de Deus. O homem de Deus que está levando a palavra no altar do Senhor, ele tem que ser um ungido do Senhor. É o Espírito Santo falando através desse homem. Então nós precisamos prestar atenção, observar o que ele está falando, anotar, fazer anotações, vir para casa, conferir, confirmar. Isso é importante para o nosso crescimento, isso é importante para o nosso estudo, e isso é importante para a gente ver realmente a unção do nosso pastor, do homem de Deus que está no altar. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Para dar maior força ao seu ministério, Paulo fala sobre as marcas do seu apostolado, as muitas dificuldades e desafios enfrentados dão validação ao evangelho que ele prega. Aqui a gente entende que Paulo nunca teve vida boa, sempre passou por muito sofrimento, por muita perseguição. Isso aconteceu na época de Paulo e isso acontece hoje também. Não aqui, a nossa realidade no Brasil, mas em muitos lugares a Bíblia não pode ser nem aberta, eles não têm Bíblia. Então por isso existem missionários que levam a palavra, têm que usar nomes falsos, têm que esconder a Bíblia, porque existe uma perseguição muito grande contra nós cristãos. E isso aconteceu com Paulo. Mas ele perseverou, ele se manteve firme. Então a palavra, para validar o que ele enfrenta, para validar a pregação do evangelho, em levar a palavra a outros, ele validava com as dificuldades que ele enfrentava. Ele passou tudo o que vocês possam imaginar. Se vocês forem ler as cartas, vai descrevendo o sofrimento de Paulo. Então a gente precisa entender que viver em Cristo, ser cristão, não é ter vida fácil. Amém? E Paulo fala, que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Precisamos ter atenção, ter cuidado. Um dos nossos desafios como igreja é discernir um verdadeiro ministro do evangelho de um falso. Pode parecer, mas não é uma tarefa fácil. Este é o problema antigo. É um problema antigo isso, não é agora que acontece. Já acontecia desde a primeira igreja. Desde os seus primeiros dias, a igreja precisava lidar com a angústia de estar cercada
por homens e mulheres que procuravam perverter o ensino dos apóstolos e desviar os santos da verdade do Evangelho. Acontece até hoje, né? No Brasil, a tarefa ainda é mais difícil, pois temos uma igreja gigantesca e multicultural, assim como é o país. Por isso é difícil, porque temos várias. Hoje tem igreja cristã evangélica em toda a esquina. É muito fácil hoje ter igreja, mas a gente precisa estar atento. A igreja que não tem Cristo no centro da sua palavra, precisamos averiguar, precisamos ver, porque há alguma coisa errada. Toda igreja, o centro tem que ser Cristo. A igreja tem que ser cristocêntrica. Cristocêntrica. Amém. Falei direitinho. Temos homens e mulheres liderando igrejas que nunca foram preparados para isso. Temos ensinos que são frutos da própria interpretação deles, das escrituras, sem nenhum fundamento teológico. Eu observo que hoje a igreja, algumas igrejas, querem as pessoas dentro delas para amansá-las, para agradá-las, não para confrontá-las. Precisamos buscar a igreja que nos confrontem. Não é aquela que alisa o nosso ego. Não, tem algo errado. E existem muitas, sem nenhum fundamento teológico. Existem muitos homens e mulheres que se dizem ser de Deus, que começam a falar um versículo solto da Bíblia, quando você vê, a palavra ele já está dando testemunho da própria vida, ele já está levando a palavra no entendimento dele. Entende? A gente precisa ter atenção a isso. Existem mulheres, homens que se dizem ser de Deus, que não têm o mínimo de preparo, nenhum conhecimento teológico para estar falando, para estar ministrando a palavra de Deus. Eu não digo, irmãos, que a gente precise ter apenas o conhecimento teológico. Não, mas o conhecimento é importante. A unção, ela é dada pelo Espírito Santo. O conhecimento nós buscamos através dos homens, mas precisamos estar ungido por Deus. Entende? E a gente sabe quando o pastor que está no altar, ele é um ungido do Senhor. Fiquemos atentos a essas coisas. É claro, continuando, né? É claro que isso aconteceu porque o diabo é nosso adversário. Está a todo momento tentando nos desviar da fé. Então, quando eu disse que, infelizmente, há um número enorme de pessoas falando em nome de Jesus, sem nunca ter conhecido, sem nunca ter tido um encontro verdadeiro com Ele, isso acontece. Isso acontece porque o diabo, ele engana. O diabo, ele como Paulo disse aqui no versículo, que o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Então, isso acontece porque o diabo é nosso adversário. E está a todo momento tentando nos distrair, tentando nos desviar e principalmente a nos enganar. Como nos diz no texto sagrado, no versículo 14, ó, que diz assim, diz aqui no 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Satanás se transforma em um anjo de luz para confundir os santos. Santos são os separados de Deus. Somos nós que fazemos a obra, que estamos levando a palavra. Santos, separados. Só há uma forma segura de lidar com suas artimanhas.
Olha isso, irmãos. Meditando na palavra, fazendo parte de uma igreja onde Jesus é o centro e desenvolvendo comunhão com os irmãos. Esses 3 pilares. Fazer parte de uma igreja cristocêntrica, meditar na palavra é importantíssimo e desenvolver comunhão com o corpo de Cristo, com os irmãos. Isso é muito importante. Isso é muito importante para que a gente possa lidar com as artimanhas de Satanás. Para permanecer firme na fé, precisamos nos esforçar, tomar a cruz diária, renunciar a nós mesmos e nutrir um coração sensível à doce voz do Espírito Santo, de forma que não sejamos enganados pela voz do diabo. É isso que eu aprendo, é isso que o Espírito Santo fala comigo todos os dias, que sem a comunhão com os irmãos, sem frequentar a minha igreja, porque você tem que frequentar a sua igreja, você precisa estar junto com os seus irmãos, ouvir a palavra do homem de Deus. Mas você, mais uma vez eu vou dizer, cuidado com os falsos profetas, verifique, analise, observe se realmente essa igreja, o centro é Cristo, precisa ser. Então o que eu aprendo é que precisamos nutrir o nosso coração através, como é que a gente vai nutrir? Lendo a palavra, orando, tendo comunhão com o Senhor, intimidade com Ele, tendo o nosso momento a sós com o Senhor, nosso momento de eu e Ele, de intimidade. Precisamos desse momento, precisamos falar com Deus, precisamos ficar sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito. Mas para isso acontecer, para que isso aconteça, irmãos, precisamos buscá-lo. Muitas pessoas perguntam, mas como ouvir a voz de Deus? Como ouve a voz de Deus? Quando você está sensível à voz do Espírito Santo, mostra que você tem intimidade com o Senhor. Se você não tem intimidade, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você não vai ouvir a voz de Deus. Essa intimidade, essa interação, você com a palavra, você buscar entendimento na palavra, porque as respostas que você procura, está tudo aqui na palavra de Deus. Não existe outro manual, outro lugar em que você possa buscar. É na palavra de Deus que você vai encontrar as respostas que você precisa. E somente através da leitura, da meditação, da oração, você vai criar vínculo com Deus. Você vai criar intimidade, um relacionamento de verdade com o Senhor. Então aqui eu entendo que a gente precisa se esforçar para que isso passe a ser uma rotina, você precisa focar. Não é fácil, irmãos, tem dias que a gente não quer orar, tem dias que a gente não quer ler a palavra, tem dias que a gente quer ficar quieto, não quer fazer nada, mas não tem que querer, tem que fazer. Você entende? Porque a vontade de Deus é essa. Não é a minha vontade que tem que prevalecer. Não é a vontade de ficar deitada e de não abrir a Bíblia que vai prevalecer. É a vontade do Senhor. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que orar, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer a minha live, eu tenho que fazer a minha oração através dos salmos. Eu preciso desse combustível. Esse combustível diário é que me alimenta.
é que me fortalece. É isso, irmãos, que fortalece a nossa fé. É isso que aumenta a nossa fé. Então busque ao Senhor em espírito e em verdade. Leia a palavra. Tome a sua cruz. Renuncie aos desejos do seu coração. Renuncie a você mesma. Renuncie às coisas desse mundo, às suas vontades. Abra mão. Lembre de Deus, lembre do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Olhe para o alto. Olhe para o alto. É isso que a gente precisa fazer, é isso que eu aprendo, para que a gente possa nutrir um coração sensível à doce voz do Espírito Santo, de forma que não sejamos enganados pela voz do diabo. O diabo corre daquele que busca o Senhor todo dia. O diabo corre daquele que abre a palavra e medita de dia e de noite. Então, irmãos, façam isso. Meditem, orem, tenham um relacionamento estreito com o Senhor. Somente através desse relacionamento você vai estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? E fiquem atentos. Fiquem atentos aos falsos profetas, porque Paulo aqui orienta, né? Paulo aqui, no capítulo 11, ele fala em sua defesa e ele fala do sofrimento que ele teve que passar, que ele passou por conta do Evangelho. Então, ele deixa bem claro que a gente não pode nos deixar levar pelas coisas fáceis que o falso profeta nos mostra, entende? Porque a vida cristã para algumas igrejas é agradar a pessoa que vai para a igreja, não é falar de Cristo. Vocês vejam, eu observo em alguns cultos que eu assisto através da internet, eu vejo que vários pastores que se dizem pastores, eles começam um versículo solto, daqui a pouco eles começam a falar o seu testemunho, já enredam para um outro lado, e é sempre para agradar você, não para agradar o Senhor, para glorificar você, não para glorificar o Senhor. Então, tudo que a gente faz, nós que servimos ao Senhor, a gente faz para glorificar Ele, não para a gente glorificar nós mesmos. Nós precisamos tirar o foco das nossas vidas e focar no alto, focar em Jesus. É por Ele, para Ele, é através dEle que a nossa vida é transformada. É através dEle que a gente consegue respostas para grandes coisas em nossa vida. Acreditem, irmãos, acreditem. Deus, Ele honra quem honra Ele. Deus, Ele é fiel naquele que é fiel a Ele. Tente agradar a Ele, não ao homem. Nosso coração tem que estar voltado para o Senhor, não para o homem. Não queira aplausos, não queira aplausos. A alegria de servir ao Senhor tem que vir do coração, do fundo do coração. Faça isso com amor, com temor, com reverência. Amém? Então é isso. Mais tarde, daqui a pouco, eu vou fazer a leitura do capítulo 12, porque ontem deu problema o capítulo 11, então hoje eu estou repetindo. E mais tarde eu volto aqui, tá bom? Vamos orar para terminar essa live, pedindo a vocês que deixem lá o seu like, que assine, deixe lá, se inscreva no canal, caso você não seja, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que mantenha o canal no ar, que outras pessoas, que a gente alcance outras pessoas. Nada é para mim, irmãos, é para a glória e honra do Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai querido e Pai amado, gratidão por esse estudo, gratidão por
por esse ensinamento. Gratidão, Senhor. Obrigada. Obrigada por nos revelar o quanto é importante estarmos alinhados à Tua vontade, o quanto é importante estarmos no centro da Tua vontade. Pai, abra os nossos olhos para que vejamos em nossas igrejas o verdadeiro cristianismo. Senhor, que alguns irmãos que estão aqui, que não têm igreja, que busquem uma igreja verdadeira, uma igreja que o centro da palavra seja Cristo, Senhor. Agradeço a Ti por todo o ensinamento e mostra aos meus irmãos e aqueles, Pai, que têm interesse, que têm desejo no coração em se aproximar do Senhor, que só há um jeito: ler a palavra, estar em comunhão contigo através da leitura da palavra, através das orações. Obrigada, Pai amado, que a gente guarde em nossos corações essa palavra e que a gente coloque em prática. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau.